favor. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Eu sei que as pessoas já vieram, já cumprimentaram vocês. Nós vamos ter um tema um pouco diferente hoje. Davi, vai percebendo. A gente vai ter um tema diferente hoje. Eu não sei se você que está assistindo em casa e vocês que estão aqui estão percebendo o que eu estou fazendo. Desde o primeiro dia eu tenho construído a imagem de Jesus na sua cabeça. Muitas vezes, quando chega o período da Semana Santa, nós apresentamos os últimos passos de Jesus até a cruz. E faz muito sentido fazer isso. Mas de um tempo para cá, eu tenho percebido que nós temos perdido a percepção de Jesus na nossa vida, nos detalhes mais simples. E que muitas vezes nos afastam da realidade do sobrenatural. No primeiro dia, era sábado, eu preguei sobre o Salmo 23, um salmo conhecido da maioria, talvez de todos que assistiram a mensagem. E a gente avançou conversando sobre esse Jesus que é um bom pastor. E a gente até aprendeu que a melhor tradução não é que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente aprendeu que o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Depois a gente veio pregar, e eu preguei sobre Zaqueu, pequeno, quase anão, que morava na cidade mais antiga do mundo. E eu falei que Jesus se compromete com quem se compromete com Ele. Ontem eu preguei sobre 4 capítulos da Bíblia, escritos em número 22 até 24, onde eu falei da promessa de Jesus. E disse que assim como o Velho Testamento profetizava sobre Jesus, Jesus profetiza sobre a nossa salvação. E hoje, o que a gente pode falar sobre Jesus? Eu conto histórias da Bíblia para minha filha ou outras histórias que a gente inventa. Meus compromissos eles são marcados geralmente até as 8 ou depois das 8, tirando semanas de oração que eu faço. Já faço isso há alguns anos, desde os 3 anos eu comecei a contar histórias da Bíblia para ela, motivado por um pastor amigo meu, Emanuel. A gente chama ele de Bob, é pastor lá no centro-oeste do Brasil. Ele tem 2 filhos e um dia eu falei, Bob, me conta, como é que você faz com seus filhos para se aproximar mais dele? Ele falou, Binho, olha, das muitas coisas que eu faço, uma coisa marcante. E aí eu parei e disse, qual? Ele falou assim, eu conto histórias. E eu lembrei que meu pai fazia a mesma coisa comigo. A gente tem uma fita cassete. Os mais novos eu tenho certeza que não sabem o que é uma fita cassete. Eu posso explicar no final do culto. Você que está em casa, coloca aí, escreve no chat. Alguém me explica o que é uma fita cassete. Que tem a voz do meu pai contando histórias sobre viagens missionárias no continente africano. E ele imita a voz do missionário, ele imita a voz da criança, dormiram em uma tenda, em cima das árvores, porque era o povo das árvores. E eu, cheio de motivação, comecei a estudar a Bíblia com minha filha. E aí, vem as minhas características, pastor Rafael, que está esperando, não sei se vocês sabem, pastor Rafael está esperando o seu primeiro filho ou filha. A gente está bem feliz por vocês. E aí, Rafa, eu gosto de contar a Bíblia do jeito que a Bíblia está escrita. Então eu estudo de manhã o que eu vou falar à noite para a Liz. E tudo que eu estudo eu conto para ela. A gente já ficou quase 15 dias em Lucas capítulo 1. Eu e a Liz já lemos juntos quase 30 livros da Bíblia. Eu estudei com ela até Daniel capítulo 12. E vou explicando cada palavra, cada jeito. E aí, a gente estava ali, em um determinado momento, eu pensei, olha, eu acho que vale a pena voltar em Josué. Ela não gostou muito de reis, porque ela se confundia muito com os reis. Mas eu contei, inclusive, aquele rei que toma uma facada, que abre tudo. Eu conto tudo para ela. Eu lembrei agora um detalhe. O vice-diretor de Hortolândia, do NASP, da escola básica, uma vez ele me ligou e disse, ô Binho,
que você está contando para sua filha? Eu falei, como assim? Não, está aqui uma confusão aqui em casa, porque ela está dizendo que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não tinha pipi. E eu disse que tinha, e ela falou que não, e aí a gente começou a brigar, porque ela estava contando para todas as crianças que Daniel não tinha o pênis. E aí você está contando que história da Bíblia? Eu falei assim, sim, olha, a teoria mais apoiada dos estudiosos é que ele, quando chegou na Babilônia, ele se tornou eunuco, e se tornou eunuco, vral. Ele falou, cara, você conta essas histórias para sua filha? Eu falei, se eu não contar, outro vai contar, eu prefiro que seja eu. Então, vai estudar a Bíblia, cara. E aí ela voltou para casa dizendo assim, papai, eles não sabem que Daniel não tem pipi. Nesse dia, à noite, isso tem cerca de 1 ano, quando eu preparei essa mensagem que eu vou dividir com vocês, deitado na cama, eu decidi contar a história de Josué, e lembrei que antes de contar a história de Josué, eu precisava lembrá-la que Moisés morreu antes de entrar na terra prometida, e que ele foi para o... Ok? E quem mais está lá? E quem mais? E eu falei para ela, olha filha, está lá Moisés, Elias e Enoque, a gente deitado na cama e tal, escuro. Ela olhou e falou assim, papai, por que no céu só tem menino? Não tem menina no céu? Foi tão diferente, foi tão específico, que eu não soube responder na hora. Minha cabeça deu uma bugada, um giro de 180. E eu falei para ela, filha, o papai não sabe te responder, ela sabe, a gente tem esse acerto, quando eu não sei responder, ela me dá um tempo, eu estudo e trago a resposta. E eu disse, filha, eu não sei, eu vou precisar daquele tempo para poder te dar a resposta. Contei ali a primeira parte da história, ser forte e corajoso, não te mandei eu. Versículo 9 do capítulo 1 de Josué. E aí, eu me aproximei dela, ou melhor, ela dormiu, e eu fui para minha esposa. Inclusive está assistindo agora. E eu disse, neguinha, deixa eu te contar um negócio. Ontem à noite, eu contando a história da Bíblia para a Liz fez esse comentário. Aí Milena olhou para mim e falou assim, você não sabia responder não? Aí eu aqui, não. Falei assim, mas a resposta é fácil. Aí eu falei, ah é? E qual é a resposta? Aí ela olhou e falou assim, não está lendo mais a Bíblia? Aí eu falei assim, mas qual é a resposta? Sabe quando você fica bugado? Ela falou assim, quando Jesus ressuscitou, quantas pessoas não foram ressuscitadas com ele, exatamente, e subiram ao céu, homens e mulheres, e se for a proporção que está nos dias de hoje, nos dias do antepassado, deve ter muito mais mulher no céu do que homem. E eu assim, ó. Eu falei, você conta para ela? Ela falou assim, mas você não quer contar? Eu falei, não. Eu me esqueci desse detalhe. E vai ser legal você contar, porque vai criar uma ligação entre vocês duas. A minha filha tem uma ligação muito positiva comigo. E eu a amo por isso. Mas eu tive que me esforçar. Como pastor, e não na última, mas em uma das funções que exercia, precisava viajar para atender 5 estados do país. Um dia minha mãe me ligou e disse, filho, deixa eu te falar algo. A sua menina não sente falta de você, ela fala só da mãe, mas não fala de você. Ela pede para ligar para a mãe, mas não pede para ligar para você. 2 meses depois eu aceitei um chamado para não viajar mais, para poder educar a minha filha. Estar do lado dela, para ter conexões como essa que eu acabei de dividir com vocês. No carro, voltando esses dias para casa, ela disse, papai, um garoto, não falem isso para ela, tá? Não falem isso para ela. Papai, um garoto me procurou e disse que gosta de mim. E eu falei, ah é filha? E o que é que você acha? E ela disse, eu acho que não é como amigo.
Minha filha tem 8 anos. E eu olhei para ela e falei assim: e você, o que é que sente por ela, por ele? E ela disse: como amigo, papai. E eu mantendo a calma. E me sentindo o melhor pai do mundo. Ela veio contar para o pai, ela não foi contar para a mãe. Essas histórias geralmente as meninas contam para a mãe, ela estava contando para o pai. E eu disse: filha, é o seguinte, trate ele bem, ele é seu amigo. Pode abraçar e tal, mas se ele quiser abraçar você, segura na mão. Se ele tentar te forçar um beijo, você procura a professora e fala para o papai. Não por um pai violento, mas para o pai saber e ajudar a orientá-la. E o assunto virou, e a gente foi conversar de outra coisa. E eu contei para a Milena, porque ela nem falou para a Milena. Não porque ela estava escondendo, porque na cabeça dela ela dividiu com o pai. E quando divide com o pai, divide com a mãe. Recentemente, agora, ela me fez uma outra pergunta, porque a gente está lendo um livro chamado O Gato Viajante. Um livro que foi vendido para mais de 400 mil pessoas no Japão. Como a nossa família é uma família de gateiros, a gente está lendo esse livro e é sensacional. E ela chora com a história, ela chora. E lá diz assim, e aquela família, como era uma família patriarcal, minha filha olhou para mim e disse: papai, o que é uma família patriarcal? Eu falei: você não lembra? Já te expliquei. Ela falou assim: me ensina de novo. Eu falei: patriarcal é o pai como líder, matriarcal a mãe como líder. Ela perguntou: e aqui em casa, como é que é? Como é que é na tua casa? Vou me deixar sozinho nessa não? E na sua casa, como é que é? E eu disse: filha, aqui em casa, eu e a mamãe lideramos juntos. Ela fez assim: tá bom. Não há uma disputa polarizada na cabeça dela. Ela só recebeu mais uma informação. Meu pai e minha mãe lideram juntos. Eu estou dividindo esses assuntos e gastei um bom tempo conversando sobre isso com vocês, porque esse é um dos assuntos preciosos do reino de Deus. Eu dividi isso com vocês porque eu preciso falar de Jesus e as mulheres. Eu preciso deixar claro para vocês que quando Jesus veio, Ele estabeleceu uma nova ordem, inclusive no tratamento e no papel das mulheres na sociedade, na família, no ministério, na nossa vida. As mulheres precisam de um reconhecimento diferente. A gente fala muito de Jesus, que Jesus venceu, mas Jesus também venceu a ordem social que nós precisamos entender. Eu vou citar muitos textos bíblicos e para ficar mais rápido, eu deixei anotado. Se meu companheiro de anotações está aqui, eu depois te passo de onde eu tirei cada dado, para que você possa depois colocar e referendar. Mas nós precisamos reconhecer que o histórico de opressão que nós homens realizamos em relação às mulheres é milenar. Muitos dos nossos problemas estão acontecendo porque nós, cristãos, não nos posicionamos biblicamente para ir contra uma cultura vigente. Feche seus olhos e ore comigo. Derrama teu Espírito sobre a tua igreja, presente e online. Derrama teu Espírito sobre mim, que nós possamos olhar agora para a história, para os textos bíblicos e entender o nosso lugar. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor venceu e ao vencer, estabeleceu o teu reino na terra, assim como o Senhor queria no início da tua criação. Em teu nome oramos. Amém. Durante o século XX, o status da mulher mudou muito. Mudou especificamente no Ocidente, mas em muitos países continua da mesma maneira há 2, 3 mil anos atrás. Ainda em alguns lugares a mulher é vista como propriedade, que pode ser trocada, vendida, devolvida, espancada e morta. Se a gente parar para pensar em termos de direitos humanos, ou direitos da mulher, só em 1932 as mulheres puderam votar nesse país. Em 1970, 99% dos gerentes americanos, das principais empresas americanas, 99% era só de homens.
Em 2005, essa porcentagem mudou. 95% de homens e os outros 5% de mulheres. Essa proporção a gente só vai ter 50-50, 50-50 em 2270, para que haja um equilíbrio, se seguirmos essa proporção. Ali nos meados de 90, as mulheres eram 6% representadas para o Congresso americano. Já em 1950, fomos para o triplo. Bom? Não. Porque nessa proporção, só em 2500, haverá a mesma quantidade de mulheres e de homens no Senado americano. Para e pensa no Brasil. Reino Unido, vamos falar de salários. Em 1970 e 1975 foi quando eles estabeleceram que homens e mulheres deveriam receber o mesmo salário. Em 50 é que eles dizem para os patrões que uma mulher grávida não poderia ser demitida. Segundo Jeanette Radcliffe Richards, ela diz que o feminismo é uma resposta à injustiça social sistêmica causada por causa do sexo. Aí eu me pergunto se isso não deveria preocupar os cristãos, porque isso tem a ver com direitos humanos. E se é direitos humanos, são os direitos estabelecidos por Deus. O feminismo em todas as suas formas, cristão, não cristão, pós-moderno, pós-cristão, é um desafio para a igreja. Porque ele nos obriga a fazer perguntas muito sérias e que nos constrange com elas. Eu vou fazer 3 perguntas. Primeira delas, o que é que significa justiça para o homem e o que é que significa justiça para a mulher? Segunda pergunta, qual o significado da masculinidade e da feminilidade? Terceira pergunta, como descobrimos nossa verdadeira identidade? Para desenvolver essa palestra hoje, eu vou usar 4 caminhos e um bônus, para a gente poder entender o que Deus quer e o que Jesus fez ao vir para cá, em relação ao maior grupo da humanidade, que precisa ser alcançada pelo amor do nosso Salvador, que vive hoje e sempre. Primeira questão, igualdade entre homens e mulheres. Primeiro capítulo da Bíblia. Eu vou ler. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem, enchem, subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Eu li Gênesis capítulo 1, versículo de 26 a 28. Perceba, Deus está falando da humanidade e não do sexo, do gênero. Deus está dizendo homens, e Ele está falando homens no contexto da humanidade. Eu poderia reler o texto e dizer: humanidade, domine, humanidade, faça. Ele está colocando homem e mulher à imagem de Deus. Ele não está dividindo, ele não está dizendo: olha, o homem faz isso, a mulher faz aquilo outro. Eu coloquei até uns destaques nas minhas anotações. Façamos o homem, humanidade. Domine ele, humanidade. Sejam férteis, humanidade. Encham e subjuguem a terra, humanidade. Homem e mulher os criou. Desde o início, homem e mulher são os dois que receberam os benefícios de serem iguais à imagem e semelhança de Deus.
Para eu ser a imagem de Deus, eu preciso da minha esposa. E quando estou com a minha esposa, eu sou mais parecido com Deus. E se é Deus que me cria, eu posso olhar para Deus e ver traços nele masculinos e traços nele feminino. A gente, por utilizarmos um linguajar dentro do português mais para o masculino, só pensamos no pai. Mas a Bíblia está recheada de exemplos do feminino de Deus. Eu separei alguns. Olha as linguagens femininas, maternas encontradas na Bíblia. Deus os fez nascer. Se fez nascer, não fez nascer do homem. Pode uma mãe se esquecer de um bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Eu não me esquecerei de vocês. Assim como uma mãe consola o filho, também eu vou consolar. Ele comparou a si mesmo, na sua insistência por Jerusalém, como uma galinha que esconde os seus filhotes debaixo das asas. E se você fica pensando, Binho, de onde é que estão esses textos? Eu digo, Deuteronômio 32, versículo 18, Isaías 42, versículo 14, Isaías 49, versículo 15, Isaías 66, 13, Salmo 31, 1, Lucas capítulo 15, versículo 8, Mateus 23, 37. Todas imagens femininas de Deus apontando para o seu cuidado para com a mulher. Desde a criação, gente, desde a criação, é fundamental entender que somos a imagem de Deus. Somos chamados a dominar, cooperar como Criador, mas imagem, homem e mulher. Alguma dúvida? Pausa dramática. Quando é que surge o problema? Pausa dramática? Não. Para beber água. Quando é que isso muda? Isso muda a partir da entrada do pecado neste mundo. Capítulo 3 é o grande capítulo da entrada do erro, do mal, do pecado, que mudou nossa estrutura física, que mudou nossa estrutura neurológica, que mudou a natureza ao nosso redor. O pecado causa separação. No capítulo 3, versículo 16 diz: seu desejo será para o seu marido e ele vai te dominar. Veja, é Deus que estabelece a ordem. Na criação, igualdade. Na criação, imagem e semelhança. Na criação, domínio coletivo, ou melhor, duplo. A partir do pecado, condenação para o homem que vai trabalhar e vai sofrer para poder tirar o fruto, condenação para a terra que agora vai produzir espinhos, condenação para a serpente que vai se arrastar e vai ser símbolo do pecado, e quando a gente vê ela tem que pisar na cabeça porque é uma profecia. É nesse momento que a mulher começa a sofrer. O problema é que o homem, nesse domínio, ele começa a abusar. Ele passa do ponto. E causando um problema que é, como eu disse no começo, milenar. E você pensa, Binho, você está falando só dos cristãos? Não. E eu peguei textos de outras linhas para que vocês vejam como isso é um problema que nós cristãos precisamos combater. Autobiografia de Gandhi. Aquele homem que fez a revolução sem violência, personagem admirado pelos indianos, os hindus. Esse texto é da autobiografia dele. O marido hindu considera-se senhor e mestre de sua esposa, e esta deve servi-lo sempre de maneira solícita. Surata 4 do Corão, título: As mulheres. Os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá os fez superiores a elas. Quando aquelas que você teme, ou melhor, que você tem, desobedecer, ademoece-as, envie para camas separadas e bata nelas. Sociedade, Ocidente, pornografia, símbolo da nossa decadência, onde as mulheres são feitas de objetos e nós pagamos um preço. Eu não imaginaria que nós teríamos atrizes, atores, pessoas famosas
entrando e se vendendo, porque recebe uma renda muito maior do que nas redes sociais ou no seu trabalho físico. Eu não preciso dizer o nome da empresa, mas existem empresas ganhando fortunas e fazendo pessoas ficarem ricas por fotos, por vídeos. E as pessoas falam isso como grande vantagem. E se você assistir um pouco de qualquer programa de reality agora, você vai descobrir que tem alguém ali que está ganhando muito dinheiro, se vendendo e dizendo que o corpo é dela ou dele, e as regras é dele e não de Deus. No Antigo Testamento, gente, é onde eu encontro melhor moderação de tudo que eu já vi na sociedade em termos das mulheres. A mulher é parte da família, o casamento é honroso e símbolo do pacto de Deus com Israel, a mulher é exaltada em Provérbios capítulo 31, é tantas outras coisas citadas, ou mulheres citadas como Ana, Abigail, Noemi, Ruth, Esther. Na Bíblia a gente encontra uma valorização da mulher. Só que alguns cristãos, e aí por favor, entenda o que eu vou dizer, e a importância da mensagem de terça-feira. Algumas pessoas e alguns cristãos estão olhando para a Bíblia com um olhar, seguindo a Bíblia do jeito que as pessoas estão dizendo que nós devemos olhar. E nós começamos a olhar a palavra de Deus e achar que realmente ela é alguma coisa estranha. Mas quando nós olhamos o mundo que eles construíram, nós vamos ver no mundo que eles construíram o que é errado. E não são eles que têm que dizer como a igreja funciona. Não são eles que têm que dizer como a Bíblia tem que ser escrita. Não são eles que têm que dizer como eu, pastor, ou você, ovelha, vai se comportar dentro do redil do Senhor. É importante o diálogo, é importante saber o que o outro pensa, mas o outro não pode ditar a nossa vida, porque nós somos cristãos e somos ditados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, de todos os povos ao redor, é a melhor, que coloca a mulher, mesmo no Antigo Testamento, de maneira mais honrada possível. Nós tivemos mulheres juízes no povo de Israel. Mas eu sei que vocês estão ainda com um pouco de desconfiança, porque isso ainda está muito vivo e está sendo discutido nas ruas. Cristo Jesus veio resgatar a mulher da maldição estabelecida por ela na entrada do pecado. Diga amém. Com mais força. Agora a gente vai para o momento de eu falar sorrindo e não de rosto sério. Graças a Deus, os profetas anunciaram, graças a Deus, nós vivemos na nova aliança. A gente não vive mais na velha aliança, a gente vive na nova aliança. Deus restaura a igualdade. Veja, Jesus nasce de uma mulher. E eu sei que quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim, vai nascer do quê? Mas Jesus podia ter aparecido, gente. Jesus poderia ter aparecido. Um bebê abandonado, ou um adolescente, ou já aparecer adulto. Jesus nasce de mulher, e nasce de uma mulher frágil, novinha. Maria devia ter 17 anos, gente. Jesus vem mudando. Lembra, a mulher junto ao poço? Homem não conversa com mulher, Jesus conversa. A mulher pega em adultério, Jesus a defende. Os homens não a defendiam, Jesus defende. A prostituta que lava os pés de Jesus na casa de Simão, Jesus olha para ela e dá bênção, valoriza. Seu comportamento é completamente diferente. Eu escrevi os textos bíblicos que as pessoas podem achar que eu estou falando da cabeça. Eu não estou falando. Lucas capítulo 8, versículo 1. Marcos capítulo 15, 41. João 8, 1. Lucas 7, 36. Amigos, os judeus, eles eram proibidos de falar com as mulheres. E Jesus gasta tempo dialogando, conversando, perguntando, querendo saber, operando milagres. E as pessoas olhando e dizendo assim, ele está quebrando tudo, e ele veio para quebrar tudo, porque ele estava estabelecendo a nova aliança. Segundo o Talmud, gente, era melhor queimar o Talmud do que confiar o texto do Talmud à mão das mulheres. E Jesus gasta tempo ensinando a Maria as verdades do reino de Deus, confiando a Maria o que ele veio fazer neste mundo. Tudo isso era novidade. Sem muito alarde, Jesus resgata a mulher ao seu papel principal.
Jesus apresenta como as coisas devem ser em seu reino, e a mulher recebe valor novamente. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, coloca isso escancarado. Esse é um texto que você pode colocar no seu celular para riscar na sua Bíblia depois, ou fazer um círculo grande, anotar, porque esse texto nos salva e também mostra a relação dentro do contexto dessa mensagem em relação à mulher. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são em Cristo um. Percebe que ele coloca homem ou mulher? Ele pega a humanidade dos dois pontos e iguala. Ele fala, ó, ele pobre, rico. Pronto, já dividi a sociedade. Ele fala escravo ou livre. Ele já iguala. Aí ele pega a humanidade como um todo e diz homem e mulher. Perante Cristo, quando Cristo vem e morre na cruz, ele quebra a maldição e estabelece novamente todos os princípios para que a mulher possa ser tudo aquilo que ela deveria ser. Um autor que gosto muito, chamado John Stott, ele diz o seguinte: portanto, a igualdade de sexo estabelecida na criação, mas pervertida pela queda, foi recuperada pela redenção, que está em Cristo. Homens e mulheres são absolutamente iguais em valor diante de Deus, igualmente criados por Deus à sua imagem, igualmente justificados pela graça mediante a fé, igualmente regenerados pelo derramamento do Espírito. Cristãos e religiões têm negado isso, mas isso é um fato indestrutível do Evangelho. O Espírito Santo não desce sobre todos nós, homens e mulheres, crianças. Apesar de homens e mulheres terem igualdade, eles não são iguais. Igualdade e identidade não podem ser confundidos. Somos diferentes uns dos outros e nos complementamos por meio de qualidades distintas da nossa sexualidade, tanto psicológicas quanto fisiológicas. Igualdade de valor, não de identidade em função. Na Bíblia não está escrito que a mulher lava prato e o homem fica sentado assistindo o jogo. Na Bíblia não está escrito que limpar casa é responsabilidade das mulheres e os homens não fazem nada disso. Na Bíblia não está escrito que é só homem que troca o óleo do carro e a mulher não sabe nem o que é isso. A Bíblia não faz uma descrição do que eu devo fazer como homem e o que a mulher deve fazer como homem, mas ela coloca nós dois em pé de igualdade e estabelece um comportamento de diálogo. Minha esposa lida com finanças melhor do que eu, ela administra as finanças. Eu não me importo, para mim é uma alegria, porque eu gosto de gente, eu gosto de pregar, eu gosto de estar com vocês. Eu sei que eu tenho uma tendência a aconselhar melhor do que minha esposa vem comigo e conversa, Preto, o que é que eu acho que você deve fazer, o que você acha que eu devo fazer e eu aconselho. Gente, no dia que Milena fez o primeiro sanduíche para mim em casa, eu nunca mais me arrisquei a fazer um sanduíche. Eu não sabia que tinha que colocar sal no tomate quando vai para a chapa, mas tem que colocar sal no tomate, porque o tomate fica sem gosto, aí você coloca, eu não sabia. Mas, gente, eu preparo um cuscuz melhor que ela, e sou eu que faço cuscuz em casa, porque eu sou nordestino, até uma ofensa ela fazer algo melhor do que eu, do Nordeste. Brincadeira. Milena dirige de carro melhor do que eu na cidade, eu dirijo melhor na estrada. Se você olhar o meu carro, está todo batido, não foi Milena, fui eu, na garagem. Aí eu digo que eu estava com febre e tal, mas foi desatenção. A Bíblia não está preocupada com essas minúcias, foi a gente que inventou. Foi a gente que criou. Eu não estou dizendo que se uma mulher gosta de cozinhar, uma mulher gosta de casa. Minha esposa estava falando hoje para o pessoal que foi para a cortina e falou assim, olha, o Binho ama decoração, e eu gosto. Eu e o Franklin, a gente conversando sobre como ia ser esse cenário, e a gente conversava com o pastor Rafael correndo para um lado, para o outro, foi viajar, e a gente falava, não, mas manda a cor da tinta que eu quero ver, porque eu quero ver se vai ser o dourado.
O rapaz perguntou, e aí pastor, gostou? Eu falei, gostei, mas as letras estão desalinhadas. E essa semana você tem que vir consertar. Eu recortava as coisas com minha mãe. Aí vai me dizer que eu não tenho características femininas, e qual o problema de ter características femininas? Minha esposa ama minhas características femininas, eu amo as características masculinas dela. E quando nós dois juntos estamos, nós parecemos mais com Deus. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são em Cristo Jesus. Igualdade de valor, não de identidade. A gente está falando de papéis diferentes, mas a gente não pode cair no erro de abraçar os estereótipos construídos pelo próprio sexo masculino, abusado ao longo desses séculos. Muitos estereótipos que caem na mulher foram nós que criamos. Ou alguém em sã consciência acha que andar de salto alto é melhor para a coluna? Ou espartilho? Ou o tipo de cabelo? Ou um tipo de depilação, ou um tipo de maquiagem. Percebe? A gente vai construindo essas coisas e o homem vai ficando em um outro patamar. Às vezes até do sujo, do porco, do mal vestido, do que não pode gostar de uma coisa, que não tem estrutura. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou chamando vocês a pensar que Deus construiu uma igualdade, mas não de identidade, não de função, mas a gente tem que desconfiar o que foi colocado por outros em nossa vida. Deus nos fez iguais e diferentes. Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 22, vai dizer isso de maneira bem escancarada. E eu acabei. Só que eu disse para vocês que tinha um bônus, um adendo. Querem ouvir? Quem quer ouvir, levanta a mão. Ok? Quem não quer ouvir, pode ir para casa. Tem um bônus. Vou beber água para o bônus. Você está em casa, isso aí, bebe água. Você que está em casa. Eu fiz essa palestra, pastor Rafael, na Fátima, com 150 alunos de teologia assistindo. No final eles se levantaram e pediram desculpa para as mulheres, bateram palmas para as mulheres. A gente tem uma dívida milenar, a gente precisa recuperar elas. Passa pelo púlpito, passa pelas cadeiras. Eu poderia passar a noite citando as mulheres que me influenciaram, mulheres fortes, mulheres pobres, mulheres ricas, mulheres estudadas, mulheres sem estudo. Minha mãe é a principal de todas. Não tinha dinheiro, costurava peças íntimas e vendia, fazia urso de pelúcia, fazia pão para vender, tinha dinheiro, conseguia uma outra estrutura. Uma mulher forte. Uma mulher forte e que não teve a melhor das educações, mas se tornou forte porque entendeu que em Cristo ela pode todas as coisas. Sabe qual é o bônus? Eu coloquei desse jeito aqui na minha anotação, ó. Mas Paulo veio e complicou tudo. Aí, ó a minha linguagem. Depois vocês podem olhar esses cadernos que eu faço. Poxa, Paulo, alivia. Brincadeira, hein? Esse homem de Deus, ele é demais. Mas ele falou um negócio que complicou a nossa vida. Eu vou ler o que ele falou. Em Efésios 5, versículo 23, ele diz que o marido é o cabeça da mulher. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 3, ele diz que a cabeça da igreja é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Então Paulo vem e diz que a cabeça da mulher é o homem. O que isso quer dizer? Como é que a gente harmoniza essa igualdade? Essa igualdade com diferenças? 3 caminhos. É o bônus, vocês que quiseram. É o cabeça mesmo, e pronto, linha mais tradicional. É a gente que manda, vocês obedecem.
2, negar essa posição masculina e contrariar a igualdade, dizer que Paulo errou. E o terceiro, interpretar e harmonizar. Eu podia pular para o terceiro, mas se eu fizer isso, vocês vão se levantar e dizer assim, não quis explicar aos outros. E aí vocês vão dizer assim, você falou que não ia nos manipular, que ia jogar aberto todo o tempo e está fazendo isso agora, então eu vou fazer aqui a forma. A primeira forma é a linha dura, visão tradicionalista. Essa expressão do homem, seu cabeça, o senhorio. Mas isso é impossível, gente. A gente vai precisar rasgar tudo que eu falei agora, tocar fogo, porque a gente não pode falar isso olhando para o texto da criação e o texto da redenção, que é a morte de Jesus Cristo, porque em Cristo Jesus, homem e mulher, está tudo igual. Então eu corto o primeiro. Segundo, negar que o homem é o cabeça. E aí eu tenho que dar uma justificativa. Paulo se equivocou, Paulo era confuso, Paulo era limitado pela cultura da sua época. Esse é um grande perigo e muitas pessoas fazem isso. Eles olham para a Bíblia e dizem, olha, a gente tem que adaptar isso aqui, porque isso era para a época de Paulo. Isso aqui era para a época dos tempos bíblicos. Para os nossos dias, não é mais assim. É uma questão cultural, situacional. Mas aí os camaradas têm que fazer isso com todos os textos bíblicos de Paulo. 1 Coríntios 14, 34, 35, 1 Timóteo 2, 12, vai acabar com toda a construção sobre o que é casamento, sobre lei do divórcio, sobre como deve ser a estrutura, até a graça de Jesus Cristo vai ser situacional. Para uma coisa serve, para outra não. Esse texto que Paulo fala que as mulheres têm que ficar quieto, no púlpito não pode conversar, tem que usar véu. Aí o pessoal vai falar assim, não, vamos pegar esse texto aqui, porque tinha muita fofoca. Você sabe que tem teólogo que diz que Paulo escreveu isso aqui porque vai que os homens dentro da igreja olhavam para o cabelo da mulher e falavam assim, meu Deus do céu, não vou me aguentar. É a história de o cara que estupra a menina, e aí a gente fala assim, foi estuprada por causa da roupa. Você coloca a vítima como culpada e não o idiota mental que precisa da graça de Cristo, que eu preciso amar esse infeliz, que se fizesse com minha filha eu precisaria de muito mais graça e ajuda de Deus, porque eu ia querer fazer um estrago físico nele. Você está entendendo a linguajar que a gente está culturalmente, que a gente precisa desconfiar? A única coisa que nós podemos fazer é harmonizar a igualdade e a liderança. O que significa ser cabeça? Primeiramente, o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Efésios 5, 23. A essência da cabeça está no amor sacrificial de Cristo. Está disposto a sofrer por ela, está disposto a dar o seu próprio corpo. Paulo escreve que a cabeça e o corpo devem estar ajustados e unidos, e por meio dela a cabeça e o corpo cresce. Eu estou falando de Efésios 4,16 e Colossenses 2,16. Gente, se a cabeça não é coisa boa assim não. Paulo não está falando para as mulheres, Paulo está falando para os homens. Paulo não está dizendo para as mulheres que elas são submissas, que estão abaixo dos homens. Paulo está escrevendo para os homens dizendo, você homem, seja o cabeça disposto a morrer por elas. Você homem, esteja disposto a se colocar na frente dela se tiver uma bala perdida. É responsabilidade. Paulo não escreveu esse texto para as mulheres, Paulo escreveu esse texto para os homens, principalmente para os homens. Porque ele diz, você tem que ser a cabeça, e a cabeça vai dar a vida pela mulher, porque está dentro do contexto do amor sacrificial. Pastor, e o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, qual texto? Os maridos devem tratar suas esposas com respeito e honrar por suas razões. A primeira é que elas são mais fracas, e a segunda é que elas compartilham igualmente o agraciado dom da vida. Alguém das mulheres presentes consegue ganhar do seu esposo uma quebra de braço? Ser a parte mais fraca não tem a ver com ser a parte mais fraca em relação à graça de Deus.
tem a ver com a estrutura física. Nós vivemos hoje uma grande discussão no mundo dos esportes, porque homens que decidiram e que se entendem como mulheres têm feito cirurgias e estão voltando para o esporte, e estão ganhando de mulheres, isso no MMA, isso na natação, isso no vôlei, isso na corrida. Os recordes antes que eram feitos das mulheres, agora está sendo passada para os homens. Eu não preciso dizer que a pessoa fisiologicamente é mais forte do que eu, isso não tem a ver com a mente. Gente, tem um livro que mudou muito a minha compreensão da mulher, chamado o Pai de Menina. A garota, quando está no ventre, entre o 6º e o 8º mês, vai percebendo isso, pastor Rafael, ela toma um banho de progesterona. Esse banho é um banho que reforça as estruturas hormonais voltadas para a mulher. Já o garoto, num determinado período, ele toma um banho de progesterona, e essa progesterona é tão forte que as extremidades do cérebro, que são ligadas por um feixe, são queimadas e ficam 25 vezes menor do que da mulher. A mulher anda em uma via de 8, e nós estamos no meio da picada com um facão, tentando abrir dentro da comunicação de um extremo de um cérebro para o outro. Aí você vai dizer que é igual, não é igual, é diferente, mas juntos formam a imagem de Deus. E o papel, de novo, não é da mulher aqui, o texto não é da mulher, o texto é para o homem. Homem, proteja as mulheres. Você é o mais forte, você pega a sacola. Você é o mais forte, você lava o tapete. Você é mais forte, você desmonta o que tem que desmontar. Você é mais forte, coloca ela no patamar. Você é mais forte, proteja, proteja, proteja. Binho, isso é para as casadas e as solteiras. É o pai que vai fazer isso. É o pai que vai defender. Ontem eu falei para vocês, fui fazer uma visita. Chegando no local da visita, eu errei, fui parar em um local que não estava me dando segurança, estava eu e a Liz. Eu pensei, pastor Arthur, ele é muito pontual. Já estava lá, eu liguei para ele, não consegui achar, vou para um lado, para o outro, nem sei onde é que eu estava inseguro, mas não era inseguro por mim. Eu nem contei para vocês, né, quando eu fui lá no Gramacho, não é inseguro por mim, eu já parei, eu vi, perguntava para o cara, trocava ideia, mas eu estava inseguro por causa da Liz. Na hora, esse foi o principal motivo que eu voltei, eu falei assim, aqui não está bom. Porque se acontece uma coisa comigo, é um homem. Se acontece com a minha filha, é outra. A imagem, a criança, como é que vai ser? Peguei o carro, voltei, liguei e remarquei a visita. Eu estava num lugar que eu não me senti seguro. Então eu me posicionei para defender a minha filha. Às vezes a gente vai no parquinho, ela está brincando. E aí, Rafa, eu faço isso se você tiver menina. Eu entro dentro do parquinho com cara fechada. Minha esposa quer morrer de vergonha. E eu digo bem alto, filha, Liz, qualquer coisa o papai está aqui, tá bom? É só chamar. Aí eu olho para os mais velhos e volto para o meu lugar. Milena quer morrer. E os pais? É bom que eles saibam que a minha filha tem pai. Não é ciúme. Não é ciúme. Eu não sou um homem ciumento, nem com minha esposa, nem com minha filha. Mas eu entendi que eu que protejo as duas. Se Deus dota as mulheres dons espirituais, e Ele faz isso, por que não abrir o exercício dos dons espirituais através das mulheres no reino de Deus onde nós estamos? Nós precisamos comissioná-las, autorizá-las. Nós precisamos formar um ambiente onde as mulheres possam ter segurança para trabalhar em nome de Cristo. Homens que estão aqui presentes online, nós temos uma dívida que precisa ser paga em Cristo Jesus. Ou melhor, que foi paga por Cristo Jesus. Nós não vivemos mais na velha aliança, nós vivemos na nova aliança. Cristo morreu para que você não vivesse mais na maldição que foi estabelecida dentro do contexto do pecado. Cristo venceu para que você possa, mulheres, ser tudo aquilo que Ele sonhou que você deveria ser. Vocês podem ser, em Cristo, tantas coisas
que não depende da sociedade, que não depende da cultura, depende unicamente de você se entregar nas mãos do Senhor. Homens, nós temos um grande desafio pela frente. Não vai ser a nossa geração que vai conseguir mudar isso, mas você pode fazer isso na sua igreja, você pode fazer isso na sua casa, você pode fazer isso dentro do ambiente dos amigos. Eu queria até um fundo musical para a minha última história antes do Davi cantar. E aí, nesse fundo, eu vou te contar quando a ficha caiu fortemente numa relação entre a minha esposa e eu. Antes de eu ir para São Paulo e ir buscando ter mais intimidade com a minha filha, para ter um relacionamento profundo com ela e com minha esposa também, eu coordenava o evangelismo e a mordomia para 5 estados. A minha esposa coordenava o marketing da educação para esses 5 estados também. Nós trabalhávamos na união. Maravilhosa aquela união. Saímos para tomar um café da manhã com os amigos. E dentre esses amigos havia também uma família de um diretor de escola e o funcionário da minha esposa. Ela pensava, criava a arte, criava a estratégia, montava o planejamento e ele executava. Estávamos sentados na mesa, o diretor começou a conversar sobre vários assuntos e a minha esposa era responsável por fazer aquilo. E aí ela começou a tentar falar para ele e ele se virou. E aí ele começou a conversar não com minha esposa, que era a chefe do setor, e começou a conversar com o funcionário da minha esposa, criando planejamentos que tem a ver com a área dela. Ou seja, é ela que cria, é ela que decide, é ela que bate o martelo, mas o diretor conversava só com o funcionário, porque era homem. E eu vi aquilo ali estampado. E na hora, a minha vontade, vocês já viram que se eu entro num parquinho de cara fechada, a minha vontade era entrar e dizer assim: ei, é com ela aqui, cara, você está doido? Só que aí eu falei, se eu faço isso, eu vou estar tirando o direito de fala, eu vou estar me intrometendo, talvez eu crie um problema maior, eu vou ter que ficar quieto vendo essa cena. Entramos no carro para voltar para casa, eu falei assim: neguinha, o que foi aquilo ali? Ela, aquilo o quê? Eu falei, aquele momento ali. Ela falou assim: você percebeu? Eu falei, lógico. Eu vejo quem está lá no fundo da igreja, não vou ver um negócio aqui? Ela falou assim: ah, Preto, isso aí é o mais comum. É comum, todas as mulheres passam por isso. É nenhuma discussão, nenhuma reunião, se junta, fala, tal, resolve. Eu falei, mas isso acabou, Jesus Cristo veio, nova aliança. Como eu cresci com mulheres fortes, eu tinha que ouvir, eu ouvi e pronto, meu amigo. Ela falou assim: tá bom. Fiquei calado, passou uma semana, 2, não resisti. Liguei para o diretor, falei, cara, vamos dar uma volta? Botei ele no carro, andei ali pela L2 em Brasília. Falei, cara, você viu o que você fez? Como assim, Binho? Olha, você fez isso. Cara, eu não percebi. Eu falei, cara, você não percebeu porque você não sabe quem é ela, o talento dela, a qualidade dela. Você viu só o sexo dela. Ele falou, eu vou falar com ela. Eu falei, vai não. Se falar vai complicar para mim. Você vai buscar mudar. E como esse diretor é alguém próximo a mim, eu vejo quantas mudanças ele já fez em relação a isso. Muitas mudanças, eu não estou falando de pequenas, grandes mudanças. Mas eu só tive condição de compreender isso por causa dele. Cristo venceu, e venceu para que nós fôssemos livres, inclusive da nossa cultura, livres das tradições que não são bíblicas, livres daquilo que a Bíblia não diz, livres, completamente livres, para podermos sermos juntos a imagem e semelhança de Deus. Diga amém. O apelo de hoje é a gente ser quem Deus criou a gente para ser. Enquanto Davi cantar, ouça a voz e converse com Deus. Senhor, eu quero ser a mulher que o Senhor quer que eu seja. Eu quero ser o homem
que o Senhor quer que eu seja. Isso não tem idade. Isso tem a ver com escolha. Eu vou ser o homem que envolve paternidade, envolve tantas coisas. Topam? Davi canta, a gente ora, conversa com Jesus. Esse que nos libertou, esse que tirou a maldição, inclusive em relação à mulher, e estabeleceu uma nova aliança, para a honra e glória de Deus. Quando vejo sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo, onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois no céu eu tenho um Pai. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa desse encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será. Uma nuvem bem pequena, do tamanho desta mão, eu verei Jesus voltando, revestido de poder. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar
aqui comigo para a gente orar. É sempre bom te ouvir. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quarta-feira. Eu tenho um tema que é um tema denso. Eu estudei sobre o que está acontecendo e por que nós não acreditamos mais na verdade. Eu estava pensando em pregar esse tema. Vocês gostariam de ouvir isso? Se sim, levanta a mão. Ok. Desafio: você gostaria de convidar alguém? Ou, não que você gostaria, você pode convidar alguém para ouvir? Eu vou falar sobre quais foram os 2 grandes escritores que influenciaram a nossa compreensão de verdade. Eu vou falar sobre as 5 características que destroem a nossa compreensão de verdade. E se a gente não entender o que é verdade, a gente não consegue entender quem é Cristo. Só que eu vou precisar do mesmo tempo que eu usei hoje. Foi longo? Para as mulheres, nem tanto, né? Eu preciso de 40 minutos. Vocês acham que é um bom tempo? Eu garanto que vai ter a mesma emoção e a mesma entrega. Não vai ser uma aula, mas a gente vai estar conversando e eu vou estar dialogando com vocês. O tema de amanhã, a verdade. Será que ela existe? Nos encontramos amanhã? Convida alguém, um jovem. Convida principalmente aqueles que têm críticas. As pessoas que têm críticas, eu sou apaixonadas por elas. Pessoas que têm dúvidas, nossa, como eu amo, porque eu sou assim. Convida o teu parente lá, que às vezes fala de religião, que fala mal da tua fé. Fala assim, cara, vamos lá hoje. O camarada falou que vai explicar porque a gente acredita no que acredita. E ele falou que depois, ao final, ele vai ficar esperando quem quiser conversar com ele. Aí você pode ir lá e lançar tudo. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu estudo para responder. Convide as pessoas. Não venha sozinho. Quantas pessoas precisavam ouvir uma mensagem como essa hoje, não é? Pouco pregada nos púlpitos. Pouco pregada. Nós falamos da nova aliança, mas não dos desdobramentos da nova aliança. Oremos. Senhor Deus e Pai eterno, te louvamos pelo louvor trazido de tantas maneiras. Hoje nós resgatamos o desdobramento da nova aliança a respeito da nossa identidade em relação ao sexo, em relação às pessoas, em relação ao gênero. Senhor Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. Nos leva em segurança para casa e nos traz amanhã presencialmente para podermos estudar o que é verdade se a gente precisa dela. Abençoa todas as pessoas que estão assistindo online, que elas possam receber a Tua bênção nesse exato momento. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.